Hoje eu quero dizer, a palavra é a unção, a multiplicação da unção, no livro, na página, no 7º capítulo do livro. Então, isso significa que nós temos então como multiplicar essa unção. Nós temos que multiplicar essa graça, multiplicar a favor na nossa vida. Existe uma diferença muito grande, que nós temos que tentar entender, é que existe uma diferença muito grande entre a presença de Deus e a graça e o poder de Deus multiplicado na nossa vida. Presença é quando nós aceitamos a Jesus, quando o Senhor veio, Ele entrou na sua vida de verdade, Ele entrou, então a presença do Senhor se faz presente. Mas durante esses 21 dias, não sei quanto a você, já percebeu que tem pessoas que quando chega perto de você, que às vezes ela fala só bom dia, parece que sai um clima diferente, parece que sai algo poderoso, parece que tem algo diferente, parece que tem uma luz diferente, a menos de chegar e falar bom dia, de um sorriso, de pega na sua mão, parece que tem algo diferente. Por que existe essa diferença? Sabe, mas tem pessoas que ao mesmo tempo, ao contrário, quando fala bom dia, parece que cai um muro, parece que, bom dia, parece que está seco, parece que não está fluindo. Mas tem presença de Deus? Tem. Mas não tem rio fluindo, não tem graça transbordando, não tem unção multiplicando, somente presença. Mas pastor, como assim somente presença? Mas é bom ter a presença, porque quando nós aceitamos a Jesus, Ele é presente na sua vida. Mas o que nós temos que ter é fluir o rio fluindo sobre nós. É você passar e aonde você for, as pessoas olharem para você e dizer, tem presença, ali há algo novo, há uma luz diferente, há algo novo, olha o sorriso, olha os olhos, há um brilho diferente. Mas nós temos que tentar entender que, como é que faz, como é que eu consigo isso, como é que essa unção é multiplicada. Existe um derramar de Deus que é diferente, o poder de Deus sempre tem um propósito, sempre existe algo poderoso. Sabe, Ezequiel 47, de 1 a 7, Ezequiel 47, de 1 a 7, diz assim, passa aí, Ezequiel 47, de 1 a 7, Vitinho? Vitor? Ezequiel 47, de 1 a 7. Diz assim, olha só, vamos ler ali que meus olhos não estão muito bons para enxergar esse papel aqui, meu irmão. Olha lá, põe um óculos, minha esposa, põe um óculos. Deu não? Olha só, diz assim, põe o óculos, irmão. Olha lá. Mediu ainda, de 1 a 7. 47. Depois disso, o homem se fez voltar à entrada do templo, presta atenção. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. As águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar a volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Olha só, as águas fluindo, a unção fluindo. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir. Mediu 1000 côncavos e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Presta atenção, quanto mais perto do templo, as águas estavam nos tornozelos. Continue. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Começou a aumentar. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Continua mais um? Então me disse, essas águas saem da região oriental e descem a Campinas e entra no mar morto. Deixa eu te dizer algo, o que ele quis dizer aqui? E que existiam umas águas que estavam saindo do templo e indo para o mar morto. Pastor, o que ele quer dizer com isso? Existiam umas águas que quando saíam, estava perto do templo, as águas batiam no tornozelo. Quanto mais ele ia para perto do mar morto, mais o rio ia só inundando, ia crescendo, as águas iam avançando, até chegar no mar morto, onde que ele não dava conta de nadar, não dava conta de passar, tinha que nadar.
Pastor, o que significa isso? O Mar Morto aponta para mim e para você, quando nós estávamos lá no mundo, lá fora. Sabe, hoje, como é que eu faço para me fluir nessa unção? Sabe, existem pessoas que estão lá como esse Mar Morto. Sabe, pessoas que estão lá fora, perdidas. Sabe, quer unção, quer mover de Deus. Então o Senhor preparou você para ir lá para fora. Para essas pessoas lá fora que estão perdidas, para alcançarmos pessoas. Às vezes eu fico chateado e triste. Às vezes, quando há um mover, há uma unção sobrenatural, às vezes alguém fala, pastor, eu não dou conta disso mais. Pastor, essa questão de liderança, essa questão de evangelizar, de levar o evangelho, isso não é para mim não. Sabe como não? Nós fomos preparados para isso, você foi criado para isso, para levar o evangelho, essa é a sua condição, essa é a sua criação, levar o evangelho. E quanto mais nós levamos, e quanto mais longe nós vamos, mais graça abundante é sobre você. Sabe, é algo tão interessante, há um tempo atrás, eu fiz o show do Fernandinho, lá na pecuária, na exposição. Uns me criticaram, vai para o mundo, vai fazer um show no mundo, lá no ambiente do mundo, é claro. É lá que eu tenho que estar, é para lá que eu tenho que levar, eu tenho que levar ele lá, onde é que as pessoas não conhecem. Lá é o evangelho, é para lá que eu tenho que ir. E vou te dizer algo, quando o Fernandinho, irmãos, eu não sei se você estava lá, mas o Fernandinho foi algo assim que eu parei e fiquei não sei quanto tempo, assim, estagnado, porque quando ele pôs o pé assim lá atrás do palco, bem antes, só estávamos nós lá atrás, ele pôs o pé e ele abriu a voz. Quando ele abriu a voz, parece que explodiu a unção. Puf! Os irmãos começaram a arrepiar, começaram a chorar. Só quando ele abriu a voz, a unção mudou e o ambiente mudando. Então houve assim, graça abundante ali, multiplicada na vida daqueles irmãos. E no outro ano, fizemos novamente, fomos insistentes, trouxemos ali diante do trono, quando a Paula Valadão, o pastor Gustavo, e no qual 10.000 pessoas se ajoelharam no meio daquela arena, no meio dos camarotes, 10.000 pessoas se ajoelhando, adorando ao Senhor, pessoas que às vezes nunca nem tinham ouvido ajoelhando lá, se entregando a vida para Cristo, uma unção sobrenatural, um mover diferente. Foi até algo interessante. O obreiro Sebastião lembra dessa história. Tivemos um irmão que foi levantado nessa época, diz que era, talvez não sei se eu contei essa história, mas ele era o maior bruxo de Rio Verde, era ele a esposa dele havia morrido, e ele era considerado o maior bruxo de Rio Verde, começou a vir atrás da gente, começou a vir atrás de mim, e as pessoas ligando, olha, esse irmão foi levantado contra você, esse irmão está indo contra você, porque você está fazendo esses shows, está levantando ali, está entrando no espaço deles, então cuidado. Falei, cuidado é ele. E aí ele foi para o encontro, levei ele para o encontro, época do pastor Diego, e olha só, pasme, nesse encontro, cobras começaram então a correr atrás, uma cobra começou a correr atrás do carro do pastor Diego, nunca vi cobra no encontro, e nesse encontro tinha cobra, ele olhava para as galinhas e dizia assim, nossa, galinha me lembra sangue, e o trem foi tenso, e cobra ali dentro, ali, o clima mudou do encontro. Sebastião Marcelo me liga e diz, Juliano, vem para cá porque ele quer ir embora. Eu falei, segura, ele estava em viagem, segura que amanhã eu estou aí, que eu não vou deixar ele embora não. Foi embora a pé, foi isso? A pé? Não, no outro dia. Levaram ele embora. Levou ele embora. E aí as pessoas ligando, dizendo assim, olha Juliano, cuidado, porque ele foi levantado contra você. E ele foi levantado para acabar, para destruir, para não sei para quê. Eu falei, então prepara. Pô, vem quente que eu estou fervendo. Fui na casa dele, comemos pão de queijo, comemos bolo, peguei pendrive e tal. Falei, vou atrás de você. Eu bati nas costas dele e falei assim, escuta, eu não vou desistir de você. Haja o que houver, eu vou até o fim. Eu vou lutar as lutas com você, e eu vou até lá no inferno, se eu preciso, para te arrebentar, para te tirar de lá, eu vou. Na mesma semana, um caminhão pega e leva as mudanças dele embora. Sumiu, nunca mais. Olha só, nunca mais. Mas olha só, por que eu estou falando isso? Porque quando se há um mover, quando se há algo, quando tem vidas sendo alcançadas, há um mover de Deus, e Deus nos chamou para isso. Mas o Espírito existe em 3 naturezas. Entenda. A primeira delas é quando você ainda não foi alcançado. É aquele Espírito que te convence a Cristo. Aquele Espírito que te convence à verdade. Então aquele que ainda não habita de você. Então essa é a primeira natureza. Quando você não é alcançado, o Espírito, então, ele vem e te convence, ele te mostra quem ele é e aponta você para Cristo. Aponta então você como um filho, como Cristo dentro de você. Então, depois desse primeiro passo,
Tem o segundo passo, aonde você reconhece, aonde você aceita. E o segundo passo, então, é onde que ele habita, é onde a presença. Onde tem presença de Deus, ele habita dentro de você para nunca mais sair. É uma habitação. Mas existe a terceira, irmãos, e muito poderosa. É algo que é maravilhoso, é algo que, oh Deus, oh Senhor, é onde nós somos tomados pelo Espírito, é onde que o Espírito vem e derrama sobre você, assim como lá em Atos, abre para mim, em Atos 1:8, Atos 1:8, olha o que diz, aonde que o Espírito começa a nos tomar, e ali abundante graça, dá? Atos 1:8, mas, olha só, mas recebereis poder ao descer sobre vós. Mas espera aí, o Espírito Santo, mas ele já não está sobre você? Já não está presente em você? Sim, mas existe algo diferente, algo a mais, uma pitadinha a mais, aonde que recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e até a Samaria, até os confins da terra. Então existe algo diferente, que é quando nós somos renovados, quando nós somos tomados, quando nós somos cheios. Mas é preciso, sabe do quê? De querer. É preciso de você ter necessidade de levantar todos os dias, dizendo assim, hoje eu quero levantar, hoje eu quero algo novo, hoje eu quero abundante graça, chegar no meu serviço e transbordar, poder transbordar, diferente de presença. É você transbordar todos os dias. É você sair, fluir, e aonde você for passar, e falar, uau, o que está acontecendo? É você fluir. No livro de Atos tem algo interessante, porque existe a presença. Em Atos 1:8 eles receberam, mas existe uma necessidade de novo. Em Atos 2, o sopro do Espírito veio. Em Atos 4:31. Atos 4:31. 31. Olha o que diz. Tendo eles orado, olha o que diz. Irmãos, hoje nós vamos orar. E vou te dizer um negócio. Se você estiver preparado, quantos estão preparados que digam amém? Então se prepare, irmãos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha, o lugar começou a tremer. Por quê? Todos ficaram cheios. Aleluia. Irmãos, não sei quanto a você, mas a gente chega a arrepiar aqui em cima. Quando nós entendemos que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus, eles ficaram cheios, mas de novo, entende? De novo, eles começaram a orar, buscaram novamente, todos ficaram cheios. Quantos estão me entendendo que digam amém? Então presta atenção, existe uma pequena diferença entre presença do Espírito e ser cheios do Espírito e transbordar do Espírito. Mas pastor, então me fala um pouco mais sobre isso. Deixa eu tentar entender. A primeira coisa é você ter fome. É fome da presença. Quer ver um negócio? Abre para mim. Lá em João 10:44. João 10:44. Olha o que diz. A primeira coisa é fome. João 10:44. Vou ter que usar meu óculos. Olha só, a Bíblia fala que quando Pedro estava, deu não? Quando Pedro estava lá na casa de Cornélio, olha só, quando Pedro estava, olha que interessante isso, quando Pedro estava na casa de Cornélio, havia fome naquele lugar, fome de presença, fome de desejo, e de repente, Pedro somente, deu? João 10:44? Hã? Atos 10:44? O que eu falei? Mentira. Alguém entendeu errado, então, alguma coisa errada. Agora deu? Então olha só, não deu? Vou usar o óculos para me ler aqui, irmãos. Irmãos, nunca me viram de óculos. Olha o que diz. Lá em Atos 10:44 diz assim, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha o que diz. Tirei rapidão para não ter a câmera lá pegar. Mas olha só, Pedro
pregava a palavra. Presta atenção. Pregava a palavra. Pedro não orou, Pedro não jejuou, Pedro não louvou, Pedro pregou a palavra. E todos ali ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tinham fome, desejo, sabe, fome da palavra. E todos foram impactados. Sabe, já chegou numa célula? Irmãos, eu já fui líder de célula. E ainda às vezes nós somos chamados, e às vezes nós ministramos em uma célula. E quando nós chegamos naquele lugar, presta atenção. Quando nós chegamos em um lugar onde há fome, onde os irmãos estão ali sedentos, sabe, oh, uau, eu quero receber. Deixa eu te dizer um negócio, começa a fluir um rio diferente. Quando tem fome na célula, as coisas começam a extrapolar, a unção começa a descer, as pessoas começam a falar em línguas, o louvor muda o clima. Quando temos fome, quando você chega na igreja, chega no culto e diz para o Senhor, eu tenho fome, eu estou com fome da presença, eu estou com fome demais, eu quero mais, me entrega esse banquete, eu quero alimentar. É preciso de você ter fome, levantar todos os dias e dizer, Senhor, eu tenho fome de presença, quer viver algo sobrenatural. Deixa eu te dizer, às vezes os jovens falam, né, pastor, o senhor está nessa idade e levanta todo dia cedo, assim, com esse pique, o que está acontecendo? Eu digo, é fome, é desejo, levanta todos os dias e diz, Senhor, hoje meu dia vai ser abençoado, Senhor, que eu possa transbordar, Senhor, aonde eu for, que as pessoas possam enxergar a presença de Deus. No meu serviço eu faço questão, onde eu trabalho eu faço questão de quando eu chegar e pisar o pé, eu tenho que escutar, o Juliano chegou e mudou o ambiente. Mas sabe por quê? Não é porque eu cheguei, é porque o que eu carrego, é o que você carrega. O que você carrega transborda, o que você carrega transforma, o que você carrega muda o ambiente, aquilo que você carrega. Mas é preciso de levantar todos os dias e dizer, Senhor, eu tenho fome de dizer que quero transbordar. Quantos estão me entendendo aqui, em nome de Jesus? Você possa ter essa fome. E simplesmente na célula, aonde você ouvir a palavra, o simples fato de alguém estar ministrando a unção, a poder, a graça e favor sendo liberado. Segundo, olha só o óculos de novo. Atos 5:12, unidade. Presta atenção, vamos ler ali que é mais fácil. Atos 5:12. Quando há unidade, irmãos, você sabe algo que mais quebra a unção e o poder de Deus? Quando o diabo vem para trazer e tirar a unidade. Quando alguém começa no nosso meio a tirar a unidade, começa às vezes a fazer crítica, começa a criticar, começa a falar, olha, você viu aquilo ali está errado, e começa a tirar a unidade entre nós, começa a tirar, e olha só, muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se em comum acordo. Essa palavra significa no alpendre ali, né? No alpendre da onde Salomão habitava. Então todos se reuniam, todos estavam juntos ali, em um só propósito, em um só acordo, em unidade, em um só caminho. Então quando a igreja se une em unidade com um propósito, irmãos, ninguém segura. Ninguém para a igreja quando nós estamos unidos. Quando nós estamos só num propósito, há unção, há mover de Deus, há um clamor diferente. Quando começa aqui a soar o louvor, quando começa a vir a palavra, e você fala, não, eu estou junto, estamos no mesmo propósito, estamos de comum acordo, vai acontecer, vamos mobilizar, vamos fazer algo estrondoso nessa cidade. Quando nós temos a unidade, irmãos, nada para. Terceiro, a fé. Oh, Jesus. Atos 14, 8 a 10. Atos 14, 8 a 10. Diz assim, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado. Olha isso, irmãos, presta atenção. Essa história, você tem que entender assim, sabe quando você tem que entender os detalhes da palavra? Olha o detalhe desse versículo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Presta atenção. Do qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que ele possuía fé para ser curado.
Então olha só, passa mais um. Diz-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aquele homem, quando olhou para Saulo, ele disse assim: esse homem, ele foi ungido, esse homem, ele tem graça, e eu tenho fé que quando ele falar, vai acontecer. Então é preciso de você abrir dentro do seu coração. Se nós estamos vivendo esses 21 dias, é preciso de você partir do seu coração e ter fé. Irmãos, logo, esses dias eu contei aqui no nosso jejum de 21 dias, minha esposa disse assim: vamos colocar, qual que é o seu primeiro alvo aqui? E eu fiz para implicar, irmãos. Que feiura, mas é só uma brincadeira que nós fizemos, né? O que você quer colocar em primeiro lugar? E aí eu ia colocar a joalheria, né? Todos sabem que nós temos joalheria, meus irmãos? Fala que sim, amém. Quem quiser, nosso merchandise. E aí eu falei para ela assim: vou colocar o quiosque de carrinhos. Ela falou: vai, amém. Sabe quando ela falou um amém assim meio engasgado? Querendo que eu colocasse, né? Uma outra... colocasse a joalheria em primeiro lugar, mas eu coloquei a joalheria em primeiro lugar. E durante esses 21 dias, o Senhor nos surpreendeu de maneira abundante. Parece que as coisas assim, triplicaram, quadriplicaram, sei lá quantos triplicaram desse negócio. E de repente, num determinado momento, para quem compra e vende, você tem que comprar para vender. E às vezes tem que comprar, às vezes valores altos, e às vezes muito alto. E de repente, para tirar de repente do nada um valor muito alto, não é simples assim, às vezes. E de repente, olha só, vou contar. Meu sogro me liga: Juliano, eu preciso de passar um dinheiro para a sua conta, para você investir. Então, investe esse dinheiro aí, segura para mim não gastar. Então, cuida desse dinheiro aí, porque eu sinto que tem algo aí para acontecer. Eu falei: deixa comigo, meu sogro. Manda para mim aí que eu vou gastar seu dinheiro. E ele mandou um dinheiro assim, cheio de zeros, né? Eu falei: receba esses zeros aí. E aí, quando a gente recebe esses zeros, no outro dia, nós precisamos de fazer as compras. E a parcela da compra, qual que é? Exatamente a quantidade de zeros que ele depositou. O pastor falando que, de repente, ele compra a casa sem dinheiro. Irmãos, não tinha de onde tirar. Nós ficamos ali pensando assim: olha, da onde nós vamos tirar esse primeiro dinheiro para investir tanto dinheiro assim para acontecer? Falei: não sei, eu estou vivendo os 21 dias, fique em paz, vai acontecer. E durante os 21 dias, pimba, acontece. Do nada, foi de repente assim, do nada, de repente, da onde que não havia chance, não havia possibilidade, não havia nenhuma chance disso acontecer. E aconteceu. Então, às vezes, nós ficamos pensando assim: olha, pastor, durante esses 21 dias, não tem como, parece impossível. Mas olha só, a fé é simplesmente fé de você acreditar que se nós estamos passando, o Senhor vai fazer. Eu queria despertar isso no seu coração, para que nós possamos ter mais testemunhos. E o seu testemunho possa ser contado aqui na frente. Quantos querem testemunhar, que digam em nome de Jesus? E nós vamos testemunhar. Eu creio que Deus vai fazer algo poderoso em nome de Jesus. E também a adoração. Nós estávamos lá no quinta-feira retrasada, nós estávamos lá na nossa oração, lá com os pastores, quinta e sexta. E de repente o mover começou a acontecer, o louvor acontecendo, o mover sobrenatural. E olha só que, irmãos, parece nada a ver.
Mas, de repente, durante esse mover, eu fiquei pensando, a Thaisa, nós tínhamos perdido uma coberta. Ela estava chateada comigo, porque nós perdemos uma coberta. E nessa oração, nesse mover, nessa música acontecendo, o fluir de Deus acontecendo, eu lembrando dessa coberta. Nada a ver, parece, né? Mas aí, de repente, o Senhor fala assim, lá no recanto, vai lá na despensa. Irmãos, eu fui lá na despensa. E comecei a olhar, falei, nossa, está organizado aqui, que bacana, né? E eu não sabia, eu nem tinha ideia o que eu iria fazer ali. E, de repente, olhando, eu falei assim, mas o que eu quero fazer aqui? E eu estou saindo, o Senhor falou, volta. Eu falei, vou voltar aonde? Irmãos, atrás de uma bancada, de um negócio, atrás de uma cadeira, tinha uma sacola preta. O Senhor falou assim, olha essa sacola preta. Eu falei, tudo bem, eu fui lá, olhei a sacola preta, tirei assim, rasguei um pouquinho o saco, eu vi um pano azul. E eu pensei que era pano de mesa, que brilhava. Eu não me lembrava, só lembrava de uma coberta, da outra não. E eu olhei o pano, mas eu nem lembrava, nem sabia que era minha coberta ali. Falei, pano de mesa. Falei, o que eu quero com pano de mesa, Deus? E saindo, falou, volta lá. Falei, o que eu quero com pano de mesa? Falei, pega o saco. Falei, tudo bem. Peguei o saco, rasgou, e o que veio? A coberta. Eu falei, como que essas cobertas apareceram aqui? Quem trouxe essa coberta? Como que eu ia imaginar se o Renato falasse para mim assim, você vai seguir direita, virar, eu não achava. Mas a voz do Espírito guiou até chegar nas cobertas. Não posso falar o valor que ela falou da coberta, não te assusta, irmãos. Graças a Deus que eu achei. Que eu ia ter que comprar outra. Mas foi, sabe quando você sente, está no mover e parece que algo toca no seu coração, parece que nada a ver. O Senhor começa a fluir coisas que nada a ver. Parece que não tem nada a ver. Pastor, por que você está contando isso? Porque a partir do momento que o rio começa a fluir em você, você começa a ouvir a voz do Senhor de uma forma diferente. O Senhor começa a te guiar nos pequenos detalhes. São pequenos detalhes. O Senhor te guia nos pequenos detalhes. Quantos creem nisso? Digam amém. Então, o fluir na adoração, 2 Reis, lê de novo aqui por favor. 2 Reis 3,15, lê de novo. Trazei-me um músico. Oh Deus, agorinha nós vamos começar a louvar ao Senhor. Eu queria que você, não agora, que você pudesse realmente hoje abrir o seu coração, para você viver de dias diferentes. Sabe, você puder acordar amanhã e falar, uau, que dia poderoso, Senhor, há algo diferente, Senhor, sabe, eu quero algo diferente. E por fim, a oração, abre para mim, em Atos 4, 29 a 33, Atos 4, 29 a 33, sabe, não tem jeito de você receber uma unção, também sem oração, não tem jeito, as duas andam muito interligadas. Atos de 29 a 33. Atos 4, 29 a 33. 29. 29? 4, 29 a 33. Não tem? Claro, tem 33, tem 29. Hã? Olha o que diz. Atos 4, 29 a 33. Aí está no 33. Diz assim, agora Senhor, olha para a sua... Volta um, volta, mais um, aí. Agora Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Continua. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Todos eles orando, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha lá de novo, tremeu o lugar quando eles estavam orando, reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua e nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Continua. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça. Sabe, irmãos, quantos estão preparados que hoje digam amém? Abre para mim, lá em Atos 24, 28 e 29. Lucas
Lucas 24, 28 e 29. Lucas 24, 28 a 29. Lucas 24. Fique de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Olha o que diz. Quando se aproximava da aldeia, presta atenção nesse versículo. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez a menção de passar adiante. Presta atenção. Volta lá. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, de seguir reto. Mas olha só. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, Senhor. Jesus ia passando, ele dizendo: Senhor, fica aqui conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. Presta atenção. O Senhor ia passar adiante e eles o constrangeram, dizendo: Senhor, fica conosco, fique aqui, não faça adiante não, fica aqui. Sabe, irmãos, tem mais um texto interessante. Vou ler o último texto, lá em Isaías 45:15. Isaías 45:15. Olha o que diz. Às vezes, presta atenção, fecha seus olhos em nome de Jesus. Eu vou ler esse versículo com você de olhos fechados, porque quando eu preparava essa palavra, o Senhor dizia fortemente ao meu coração, assim como esse versículo veio para você. Existe pessoa aqui específico para você, porque diz assim: verdadeiramente tu és Deus, misterioso, ó Deus de Israel, Salvador. Sabe, porque tem situações, fecha seus olhos, tem situações que parece que Deus se esconde, mas aparece, porque a presença dele é real dentro de você. E por muitas vezes, essa aparência de esconder, de que Deus se esconde de você, presta atenção, é para alguém específico. Essa aparência de que se às vezes Deus esconde de você, não é verdade. Às vezes o Senhor permite essa sensação para você buscar, para você orar, para você louvar, para você fazer como a noiva corre atrás do noivo, apaixonada.